Língua Portuguesa, professora Neida Prado. A palavra texto vem do latim textum, que significa tecido. Mas qual a relação entre um texto e um tecido? É a semelhança. Na construção de um tecido entram várias unidades menores que se correlacionam para formar o produto final, tecido. Da mesma forma, para se elaborar, para se construir um texto, utilizamos elementos menores como palavras, frases, orações, que juntas se correlacionam também e formam uma unidade de sentido. Desta forma, podemos dizer que um texto é um aglomerado ou um conjunto de palavras que formam um sentido. Logo, a relação entre texto e tecido está focada no entrelaçamento. Podemos estudar o texto sob diversas perspectivas. Uma delas é quanto à sua estrutura. E falando em estrutura, os textos podem estar divididos em tipos textuais. Basicamente, são 9 tipos textuais que existem na nossa língua, porém, os principais são a narração, a descrição e a dissertação. E estas são as 3 modalidades que veremos de forma resumida a seguir. Em linhas gerais, a narração é a tipologia textual que relata um fato, ou seja, que conta uma história sobre um determinado fato ocorrido. Este fato provavelmente aconteceu em algum lugar, em algum momento e com determinados personagens. A tipologia textual descritiva se encarrega de caracterizar ambientes, pessoas, paisagens, ou seja, detalhar minuciosamente as características que algo tem. Em outras linhas, podemos dizer que o texto descritivo é aquele que diz de forma minuciosa como algo é. Já o texto dissertativo se encarrega de expor ou defender uma determinada ideia através de argumentações, as quais, por sua vez, têm o objetivo final de persuadir, ou seja, convencer o leitor de que a sua ideia, a sua tese, a sua opinião está realmente correta. Além das tipologias textuais narração, descrição e dissertação, também podemos classificar os textos em literários ou não literários. E os textos literários serão aqueles que possuem uma função estética, ou seja, são textos que se destinam ao entretenimento, estão voltados para o belo, para a arte, para a ficção. Já os textos não literários, eles são textos que têm uma função mais utilitária, ou seja, eles servem para informar, para convencer, para explicar ou ordenar. Ainda sobre texto, podemos falar sobre gêneros textuais, os quais são variados e estão em permanente evolução. Isto porque, dependendo da necessidade de comunicação do falante, novos gêneros textuais podem surgir. Lembrando ainda que os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa, ou seja, dependem da situação social e da intenção do falante.